Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, nós vamos agora bem rapidinho ao texto da Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Primeiro capítulo do livro de Eclesiastes. A igreja localizou, Eclesiastes capítulo 1. A igreja localizou, diga amém. Diz assim a palavra: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Todas as coisas são canseira, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer, vê, isto é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo o que acontece debaixo do céu. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração: olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, mas vinha a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em tristeza. Amém? Leitura pesada, não é? Vamos pedir a graça de Deus para a gente refletir um pouco sobre ela. Ó Deus, através do Teu Espírito Santo, projeta a Tua luz reveladora dos Teus mistérios e toca-nos profundamente, a fim de que possamos despertar para a realidade espiritual e buscar a Ti em
primeiríssimo lugar. Fortalece o coração de cada um de nós através da tua palavra, posto que ela tem sempre um objetivo de nos edificar, exortar e consolar. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem tomar assentos. Meus queridos irmãos, aqui está a leitura do primeiro capítulo de um livro da Bíblia, que talvez muitos não quisessem que ele estivesse aqui e fosse tão chocante, tão esmagador às vezes, para muitas pessoas que de alguma forma tende a viver o ateísmo prático. E aqui nós estamos ouvindo de o rei mais sábio da história de Israel, ele que reinou sobre a nação de Israel entre os anos 971 a 931 antes de Cristo. Portanto, nós estamos falando da experiência de um homem que viveu há aproximadamente 3.000 anos atrás. E aqui ele apresenta-se falando acerca daquilo que acontece debaixo do sol. Ele repete cerca de 30 vezes no seu livro, de apenas 12 capítulos, essa expressão, debaixo do sol. Ele está se referindo à existência entre o nascimento e a morte, entre o berço e a sepultura. Ele está então com um olhar focado na vida material. E ele faz da sua vida de alguma forma um laboratório de experiências, de pesquisas. E ele mesmo, muitas vezes, nessas pesquisas, estudos, torna-se a cobaia de seus experimentos. E ele vai a fundo nisto, de uma forma muito forte, estudando e procurando encontrar a rota, a trilha da felicidade e o sentido da vida debaixo do sol. Ele está nessa busca. Ele tem como objetivo encontrar a felicidade, descobrir o sentido da vida. E nessa busca ele diz no capítulo que nós lemos, versos 12 e 13: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração, olha o investimento, apliquei o meu coração a inquirir e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Ele estabeleceu esse alvo, e nesse laboratório de experiências que ele começou a fazer, a gente pode destacar aqui esta noite algumas experiências científicas de Salomão na busca da felicidade e do sentido da vida. Em primeiro lugar, veja o que ele diz, capítulo 2, verso 1, ele disse: eu a mim mesmo,
Era ele, para ele mesmo, numa busca filosófica de encontrar esses dois alvos por ele estabelecido nesta, podemos dizer, nesta tese que ele estava escrevendo. Disse eu a mim mesmo: ora, vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Ele mergulhou em tudo que pudesse promover prazer e alegria. Ele não se furtou de nada nesta perspectiva. O que havia de celebrações, de festas, de euforismo, fosse hoje, ele estaria na Rússia, com certeza. Ele não estaria fora dessa. Então, onde havia euforismo, onde havia riso, gargalhadas, ele entrava profundamente. Em segundo lugar, ele partiu para o efeito do vinho. Verso 3, ele diz: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, sem deixar de me guiar pela sabedoria, e como me apoderar da estutícia, até ver o que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Então ele, agora, buscando já tudo o que era prazer, alegria, riso, ele também adiciona a bebida forte, o torpor, para de alguma forma lhe remover um pouco da realidade e relaxar um pouco na perspectiva de encontrar a felicidade. E aí mergulhou até a estutícia, a verdadeira loucura nessa busca. Em terceiro lugar, ele diz no verso 4, fiz para mim, ele entrou agora nas grandes realizações humanas, as emoções de você planejar e executar uma obra ao seu modo. E como ele não tinha nenhuma escassez de recursos, ele diz nesse verso 4, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz tanques de águas para deles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Então, além dessa busca pela efusividade das festas e celebrações, depois do vinho, ele diz, eu preciso de algo mais, está faltando algo, e ele parte então para essas grandes realizações, na busca da felicidade. Em quarto lugar, no verso 7, diz, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gado e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Então ele sempre ia além dos limites, ele estava sempre quebrando o recorde de tudo na sua busca, e agora ele parte para esses rebanhos, ele se torna o grande empregador, para desfrutar da sensação de exercer domínio em todo o reino, mas também na sua propriedade particular. Ele comprou os servos, comprou escravos, os escravos reproduziram em sua própria casa, debaixo do seu comando, e aí ele teve muita gente ao seu inteiro dispor. E por último ele diz no verso 8, ajuntei também para mim
prata e ouro. Então ele parte agora para o dinheiro, para o recurso. Ele amontou, além de tudo dito até então, ele agora se apropria de muita prata, muito ouro e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me também de cantores e cantoras. Ele queria música presente. Ele então estava acompanhado sempre de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número, o amor das mulheres, só de esposas, princesas, 700, e além dessas, 300 concubinas. Então o homem era exageradamente alucinado. Possivelmente uma ervazinha para ele era café pequeno, nessa busca. E ele vai nesta perspectiva, e no final, a gente conclui no versículo 26 do capítulo 2, diz assim, o finalzinho: também isso é vaidade e desejo vão. Essa é a conclusão. Depois ele diz, também isto é vão e frustrante. Na alegria, em relação à alegria, no versículo 1, ele diz, mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido. E da alegria, de que me serve esta? Ele via que tudo não preenchia absolutamente nada. Ele concluiu que aquilo era vaidade. O que é vaidade? Vaidade é a qualidade do que é vão, vazio, oco. É aquela construção montada em ilusões. Isso é vaidade. É algo que você não consegue segurar, não consegue pegar, você não consegue prender. Por mais que você queira segurar, não segura. A alegria de um gol dura muito pouco. A emoção vai embora rapidamente. Uma vez o cidadão ficou tão emocionado com um gol que ele deu um pulo. O teto da casa era baixo e era de gesso, e a cabeça dele passou, ele ficou pendurado no pescoço, a cabeça entrou no gesso. Mas tudo isso dura muito pouco, é um tantinho só. Então ele viu que tudo aquilo foi embora, e estava de acordo com a Bíblia, o pensamento dele, porque acerca da existência material, da vida material, tudo é muito rápido. Tiago 4:14 diz, é como a neblina. Jó no capítulo 7, Isaías no capítulo 2 e verso 22 diz, é um sopro. Salmo 39 verso 5 diz, é breve sopro. Salmo 78 verso 39 diz, brisas passageiras que não retornam. 102 verso 3 diz, é uma fumaça. Isso acerca da vida, viu? Da existência. Salmo 144 verso 4 diz que é um sopro, como a sombra que passa. Tudo é muito rápido. Então a conclusão que ele chegava sempre, com todos esses recursos, investimentos, criatividade, construções, elaborações, ele chegava sempre ao nada e concluía, isto é a mesma coisa de correr atrás do vento. Era isso que ele dizia. Talvez muitos de vocês tenham visto ultimamente o nosso Pelé, rei do futebol, dizendo a seguinte frase para o Gabriel de Jesus.
Eu fiz a mesma coisa há 60 anos atrás. Passou rápido, muito rapidinho, porque esta é a vida. Aqueles pés habilidosos e aquelas pernas poderosas já não seguram mais o próprio corpo. Não conseguiu subir a rampa para participar da abertura das Olimpíadas. Não conseguiu atender o convite para estar na Rússia, na abertura da Copa do Mundo. Porque a vida é assim, é rápida, muito rápida. E é por isso que Salomão diz: qual é o proveito? Qual é o proveito? Ele se encaixa nesta pergunta aquilo que o Jesus diz através do Evangelho: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que vale? Se tudo se esvai tão rapidamente, que nada preenche. Então vem a pergunta que ele faz no versículo 3 da leitura que fizemos: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Se no capítulo 5 desse mesmo livro, verso 10 em diante, ele diz: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Jamais. É sempre um pouco mais. Mas jamais vai faltar essa busca. Nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade, diz ele. Isso também se vai, ninguém segura. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que os comem. E que proveito tem o seu dono, senão o de vê-los com os seus olhos? Constrói a fazenda, aquela beleza toda, mas ele é apenas um que está passando. Ele apenas vê aquelas árvores, aqueles cavalos, aqueles rebanhos, aquela riqueza, mas ele só consegue comer um pratinho pequeno. Então, o conteúdo, a alegria, aquilo que ele esperava como benefício, como sensação, tem limites, não ultrapassam aqueles limites. E ele diz então, também isso é vaidade. E ele continua: que proveito tem o seu dono, não apenas, somente de ver, de olhar, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Para ele manter aquela estrutura, ele perde o sono, porque ele se preocupa com 1001 coisa. E aquilo só faz lhe permitir olhar e depois lhe tira o sono, as preocupações. Há um grave mal que vi debaixo do sol. Riquezas que foram guardadas por seus donos para o seu próprio mal. Veja que coisa. Quando há alguma retrospectiva daqueles que ganharam fortunas, às vezes nas loterias da vida, fizeram um estudo e viram que as pessoas passaram a ser mais infelizes depois do que viviam antes. Além daqueles que perderam tudo e hoje lamentam, eles só lamentam, só tem uma história de fracasso, de derrota, fora os que perderam a própria vida. Às vezes traídos e assassinados pelo próprio cônjuge. Então esse é o mundo, essa é a vida. É por isso que a descrição é tão chocante, tão esmagadora, mas precisa ser encarada, precisa ser vista, porque isto é real. E como realidade a gente não pode fugir disto, por mais chocante e aparentemente inapropriado
que a gente venha imaginar. Então ele vem aqui e continua: as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. Se houver uma quebra aí na bolsa, muita gente fica louco, não consegue dormir. Muitos vivem grudado na tela do computador, acompanhando o andamento, o crescimento e as possibilidades de ganhos com as ações, e isso tira muita gente do travesseiro, da cama, da quietude de alma, e precipita sempre essas pessoas numa correria desenfreada, enorme. E ele agora, depois que ele fala isso, ele diz, verso 15: como sair do ventre da sua mãe, assim também se irá, nu como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na mão. Ninguém leva, fica tudo aqui. Ora, isso é um grande mal, porque justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de ter trabalhado para o vento, e de haver passado todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidades e aborrecimentos? De que vale? É sempre nada. E a partir daí ele começa a olhar para a mecânica do universo. O correr dos rios, o movimento das águas, os astros, o caminho do sol, e ele chega a dizer: isso é tudo muito cansativo. Eu me lembro daquelas tardes de domingo, no sítio, o domingo à tarde especialmente, que a gente já começava a se preocupar com a comida do gado que ia precisar tirar na segunda cedinho. E aquela nostalgia à beira do rio, e a gente caminhava um pouco, mas o peso da mesmice já mexia de alguma forma com o coração. Se alguém é um observador da vida, sabe muito bem o que eu estou dizendo, e Salomão, como era, disse: todas as coisas estão cheias de cansaço, e nada há que seja novo debaixo do sol. Era sempre uma repetição de tudo. E essa conclusão fazia com que ele expressasse tamanho desapontamento por tudo. E depois ele dizia: tudo ficará no esquecimento. Se eu sou sábio, busquei riquezas, tudo, mas quem sabe quando eu sair daqui, quem vai assumir esse trono, se é uma pessoa sábia ou se é um tolo, ou se vai pegar tudo que eu fiz, vai jogar de água abaixo, vai esbanjar, e tudo se perde. E a preocupação com isso o fazia cada vez mais compreender que o seu trabalho científico estava lhe dando um resultado funesto, de morte, de ponto final. Já não há lembrança das gerações passadas. Depois ele disse: essa vida terrena entre o berço e a sepultura, a contabilidade dela nunca fecha, ela está sempre faltando. Agora o problema, ele dizia aqui, é que a gente não sabe o que falta. Sabe que falta, mas não sabe o que falta. Era uma outra demanda. No capítulo 1 que a gente leu, verso 14: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e desejo vão. E aí é quando ele conclui no versículo 15: o que falta não se pode enumerar.
Ele dizia: não consigo identificar o que é que falta, mas que falta, falta. Tem um buraco na alma impreenchível. Esse buraco na alma só não aparece para os artistas da revista Caras. Lá todo mundo é perfeito, não é? Bota a carinha perfeita, estou vivendo a minha melhor fase. Ele pode ter sonhado, passado a noite todinha pensando em tirar a própria vida, mas diante de um flash, é muito fácil dizer: a minha melhor fase. O meu parceiro é perfeito, a minha parceira é a pessoa mais perfeita do mundo. Pode ter brigado a noite inteira, o dia inteiro, mas fazer uma carinha de artista todo mundo sabe fazer. De fato e de verdade, falta algo em cada homem que existe neste planeta. Falta. E muitos não sabem o que falta, mas estão convivendo com a dor desta falta. E ele identificou isso também. Então veja que ele era uma pessoa experiente. Depois, ele disse que quanto mais conhecimento, mais sofrimento. É isso que ele conclui aqui. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era desejo vão, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Aumentou o conhecimento, aumenta a tristeza. Às vezes eu olhando para o Leandro Carnal, e ele mesmo diz que quem não tem fé sofre muito. E ele se diz sem fé. Ele não crê, ele é um ateu declarado. Uma pessoa extremamente ponderada do ponto de vista humano, conhecedor profundo das questões humanas. E há pouco eu ouvi dizer algo interessante, como o seguinte: tudo está se esvaindo. E em suas falas ele chegou até a expressar que preferia até uma morte rápida de caindo num avião, se fosse o caso, num tom de ironia, mas que é uma característica forte dele, mas expressando o que estava lá no coração, dizendo: tem que morrer mesmo, e tem que ser uma coisa rápida para pôr um fim, porque essa coisa faz sofrer bastante, não é? Então, aqui, Salomão estava dizendo: olha, crescer em conhecimento é crescer em sofrimento. Quem não conhece, às vezes, sofre menos. Olha aqui uma frase importante: quanto mais claro é o conhecimento do homem, quanto mais inteligente ele é, mais sofrimento ele tem. O homem que é dotado de gênio sofre mais do que todos. Arthur Schopenhauer, que viveu no século XIX, um filósofo alemão, dizendo exatamente o que Salomão disse há tanto tempo atrás, repetindo, porque isto é fato, isto é verdade. Mas, meus queridos, todo esse desmonte de dor, de tristeza, de decepção, pode parar hoje, aqui e agora, porque se nós esperarmos por Deus só nessa existência, entre o nascimento e a sepultura, só na existência desse corpo que está se deteriorando a cada minuto, seremos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas nós não olhamos apenas para essa existência material. E isto aqui, essa negatividade toda, é porque a pessoa está tendo uma perspectiva apenas materialista. Mas lembremos-nos que Jesus Cristo, Deus, desceu a este mundo, tomou corpo humano e veio aqui dizer: eu vim trazer vida abundante para vocês. Ele chegou a dizer que quando veio, olha o que está dito em Mateus 4:16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Surge para nós a perspectiva brilhante da eternidade. E agora vamos voltar ao trabalho de Salomão no final. No último capítulo, depois de todas essas conclusões de morte, ele entra no capítulo 12 e no verso 1 ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então ele nos remete da materialidade para a espiritualidade. Ele faz com que a gente tire o nosso foco da matéria, da criatura, e a coloque no Criador. E ele diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que você perca a visão, o olfato, a audição, o tato, antes que você perca a força, antes que você tombe morto sem o Espírito. Antes disso, busque a Deus cedo na sua vida, busque a Deus sem perca de tempo, busque a Deus agora. Então ele dá esse conselho no capítulo final: busque a Deus conforme o profeta Isaías, antes que seja tarde demais. Busque a Deus enquanto se pode achar. Esse é o nosso conselho. Essa é a nossa fala nesta noite mais importante. Por que que a gente foi buscar toda essa história fatídica? Para por fim mostrar que há cura para a tua doença. Há alguém capaz de preencher o que falta na tua vida. O que falta na tua vida é Deus. Se Deus te encher, você vai ficar pleno para viver neste mundo, ganhando aqui 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Essa é a proposta vibrante, viva do Evangelho de Jesus. São dois conselhos que ele dá e que eu quero frisar aqui. Primeiro este: lembra-te agora do teu Criador. Sai deste ateísmo prático, porque muita gente não se diz ateus, mas vive dia e noite como se Deus não existisse. E quando você perde essa presença divina, o que resta é esse abismo descrito no trabalho científico de Salomão. E no verso 13 desse mesmo capítulo ele diz: este é o fim do discurso. Ele era o pregador, aquele que reúne a congregação para ensinar.
E agora ele diz, olha, o fim do discurso, a conclusão do trabalho científico é este. A conclusão da tese é esta. Esse é o fim do discurso. Tudo foi ouvido. Ele diz, tudo foi examinado, inquirido, analisado, pesquisado. E o final é este, 2 pontos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque essa é a obrigação, é o dever de cada pessoa desta terra. Por isso que temer a Deus é a base da sabedoria, do conhecimento. Sem obediência, sem temor, a gente não vai passar de tudo o que foi mostrado de negativo na pesquisa que ele fez. Mas se você quer sair dessa, teme a Deus e guarda a sua palavra. O salmista chegou a dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus Cristo disse, se vocês fizerem o que eu mando, vocês serão os meus amigos. Porque no capítulo 3 e verso 11 diz, Deus colocou a eternidade dentro do homem. O que falta, o buraco, a contabilidade que não fechava de modo algum, é porque a eternidade estava aí. E Jesus Cristo veio nos trazer eternidade. Quem crê em mim, ele diz, nunca morrerá eternamente. A Bíblia diz que ele veio nos trazer vida e vida abundante. E João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 25, diz, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, quando entra a vida eterna, é porque entrou Jesus. Ele disse, eu sou, não é? A vida. E quem tem Jesus tem a vida, é o que está dito. A pena é porque os homens têm rejeitado Jesus. Aí o buraco continua. Aí nada preenche. Aí por mais que você escute, se você não guardar, não se comprometer, você vai continuar nessa busca maldita. Porque Jeremias capítulo 17, verso 5 diz assim, assim diz Jeová, o Senhor, Deus dizendo, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força motivadora, mas aparta o coração do Senhor. Você pode sim ter toda a sua luta, a sua busca, mas jamais aparte o seu coração do Senhor. Se você faz isso, com Deus em primeiro lugar, você busca as demais coisas, buscando Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta jamais esta ordem, porque o resultado será demolidor, destruidor. Mas Jesus faz uma afirmação chocante, é que ele diz que veio, e ele, apesar de todo o seu esforço, da sua vinda, da salvação grátis que ele oferece, ele diz, mas vocês, olha aí, para a humanidade o que é que ele diz, vocês não querem vir a mim para obter a vida. Essa é a conclusão de Jesus, olha bem para cá, nós estamos finalizando. Vocês não querem vir a mim para ter vida. E vocês sabem o que acontece por causa disto? Por mais que as pessoas saibam, elas insistem só na materialidade das coisas.
e bota Deus em último lugar ou em lugar nenhum. E Deus não fica em último lugar, porque ou você o coloca no primeiro lugar ou não tem outro lugar para Ele. O teu dinheiro, a tua fama, o teu trabalho, a tua riqueza, as tuas preocupações não pode estar na frente. Você precisa ter Deus na frente da sua vida. Como nem todos estão dispostos a fazer isto, o que é que acontece? A cada 40 segundos do teu relógio, neste planeta Terra, tem uma pessoa tirando a própria vida. 800 mil pessoas por ano, cálculos de 2015, possivelmente hoje é bem maior, e os que foram contabilizados, porque muitos não o são. Então este é o resultado deste mundo, debaixo do sol. O que está acontecendo é isto, é esta desgraça campeando, e só tem uma saída, a saída é Jesus, é Jesus, é Jesus, que disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Venham descansar em mim, todos vocês que estão cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu removerei esse veneno que está destruindo vocês. Venham descansar em mim. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o chamado de Deus. Então, meus queridos, quem aqui já priorizou Jesus e já fechou a contabilidade da sua alma, do seu espírito, sabendo que os seus pecados já foram cancelados, o seu nome está escrito no livro da vida, e você já tem a vida eterna, porque Jesus Cristo disse isto: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, já saiu das condições do estudo de Salomão, já passou da morte para a vida. Quem aqui já tem essa convicção de que passou da morte para a vida? Meus queridos, eu não sei, mas se tiver alguém aqui que ainda não fez a sua decisão, mas percebe que o seu coração precisa de paz, você percebe que precisa de vida eterna, porque essa ideia está arraigada ao teu espírito. Você não foi feito para morrer, você foi feito para viver eternamente, e Jesus Cristo quer te dar vida eterna, veio para isto. Tem alguém aqui que quer fazer a sua entrega pessoal a Jesus nessa noite, para receber dele a vida eterna, ter o seu nome escrito no livro da vida e gozar a eternidade com o Senhor? Eis a chance. Quem poderia cantar muito além do sol? Bazemate está aqui? Não, que pena. Muito além do sol. Eu tenho um lugar de paz, muito além do sol, porque debaixo do sol, se o meu olhar se limitar apenas do berço à sepultura, tudo está perdido, nada vale. Porém, se você quiser vida abundante, vem para Jesus, e Jesus te oferecerá vida abundante. Se alguém de casa está nos ouvindo, e tem aí como checar no seu coração, que a sua contabilidade também não fecha. Você pensava que quando casasse ia ser feliz, mas você viu que não deu. Você pensava que ao encerrar o curso que você tanto desejou, você se realizaria, e não foi assim que aconteceu. Continuou faltando alguma coisa. Talvez você disse: quando eu me casar, e quando eu tiver filhos e filhas, eu vou me realizar.
e você viu que as preocupações aumentaram. E você pensou, a terceira idade é delícia só, porque eu não terei mais ponto para bater, eu estarei aposentado. E você viu também que essa perspectiva falhou de alguma forma. Mas, meu querido, independentemente de qualquer coisa, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você vai ter força e graça dele para continuar a marcha. E você vai alcançar a vitória para a glória do Senhor. Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.